Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua santa, poderosa, viva, eficaz palavra. Que a tua palavra seja como uma espada, Senhor, penetrante, cortante, que ela entre e discirna, Senhor, os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração, e nos alinhe, Senhor, com o teu bom propósito, porque essa é a função da tua palavra, nos ajustar, nos encaminhar, iluminar o nosso caminho, trazer sobre nós a segurança que está no teu propósito, Senhor, e para isso precisamos entender aonde há revelação. O teu povo está protegido, guardado, cuidado, Senhor, seguro, porque tu és aquele que pela tua palavra sustenta a todos nós e vela para que ela se cumpra, Senhor. Então, em nome de Jesus, fala conosco, mais uma vez é o que oramos, bendizendo o teu nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Romanos capítulo 12, Paulo também escreve que a cada um de nós é dado um dom, ou alguns dons, segundo a manifestação da graça do Senhor. Há aqueles que têm o dom de profetizar, que significa anunciar os oráculos, a vontade, o propósito de Deus, aquilo que diz respeito ao futuro de todos nós, baseados na palavra de Deus. Profetizar significa falar inspirado pelo Espírito de Deus acerca do que vamos viver, do que vamos conhecer. Isto é profecia, e a palavra diz que aquele que profetiza, assim o faça na proporção da fé que tem, da conhecimento que tem, mas é um dom. Há quem tem o dom de servir, e muitas vezes até desprezado, parece que quem serve é menor, e quando Jesus disse quem serve é maior, é extraordinário o dom do serviço. Sabe, as pessoas que estão prontas para o serviço, tem gente que não sabe o que faz para te agradar, para te ajudar, para te auxiliar, para te servir, para facilitar a sua vida. Tem gente que é facilitadora do caminho de alguém, porque se coloca sempre ali. A Bíblia diz assim, é um dom, tudo é dom, é graça de Deus. Sirva, se o teu dom é servir, sirva independente das recompensas, independente do reconhecimento, sirva, apesar de muitas vezes não receber sequer um agradecimento digno. Sirva, porque aquele que serve pessoas. Nós servimos a Deus servindo pessoas, mas a gente serve na verdade ao Senhor. Aquele que serve como quem serve para o Senhor nunca vai se decepcionar, porque o Senhor certamente é recompensador. A igreja, por exemplo, ela é uma igreja do Senhor, eu falo, que se move com muitos serviços, muita gente servindo, muita gente fazendo alguma coisa. Agora mesmo, para nós estarmos aqui, tem algumas dezenas de pessoas que nós não estamos vendo, que estão servindo, proporcionando, facilitando, edificando a nossa vida, porque a gente está podendo aqui sentar. Eu estou aqui com o microfone na mão pregando, mas tem lá atrás uns 4 servindo para que isso aconteça. A mensagem está sendo gravada, tem alguém servindo ali atrás da câmera para que ela chegue a outros lugares além daqui. As coisas estão acontecendo por causa do serviço de alguém. E esse serviço a gente chama de voluntário, que é um serviço voluntário, porque as pessoas não são remuneradas para fazer isto. E há quem diga o seguinte: meu Deus, que povo doido, não ganha nada sair no domingo para fazer um trabalho voluntário sem ganhar nada com isso. É voluntário para mim, porque eu estou fazendo a minha parte, o meu serviço, e eu preciso de alguém que me ajude. É voluntário para mim, mas para o Senhor não é voluntário, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Pergunta para quem serve com generosidade, com alegria, sem barganha, com coração sincero. Pergunta para quem serve se eles não têm experiências com Deus, de recompensa do Senhor lhes abençoando o tempo inteiro. Aliás, quanto tempo dura uma mentira? Quanto tempo alguém consegue ficar fazendo uma coisa que não vai dar em nada?
E aí você vê gente que tem esse dom do serviço, passa anos e anos e anos e anos fazendo, por quê? Porque é mentira? Não, porque ele tem experiências, testemunhos e testemunhos de um Deus que certamente lhe recompensará por todo o serviço. Para os outros nós somos voluntários, mas para o Senhor nós somos servos. A gente precisa entender isso, do Senhor nós somos servos, que fazem a vontade do seu Senhor. Então se você tem o dom de servir, sirva, porque Deus não vai ficar devendo nada para você. Se você serve, você sabe disso. Se você tem o dom de contribuir, está lá em Romanos 12, faça com generosidade. Tem gente que vai, tem gente que envia quem foi. Tem gente que só a capacidade, ele não tem o tempo, ele não tem a condição, ele não tem a habilidade, ele não tem como fazer, mas Deus tem lhe abençoado para que ele proporcione aos outros que fazem. E a Bíblia está dizendo, se o seu dom é contribuir é um dom de Deus, não é um favor, é uma graça de Deus, e Deus diz assim, então faça com generosidade, porque o generoso prosperará. Quanto mais generosidade, mais prosperidade do Senhor. Essa igreja avança porque tem um monte de gente que é generoso, que abençoa, não vai, mas envia com dignidade quem foi, e a obra se completa. Se o seu dom é dar ânimo, então dê ânimo, não dê desânimo. Você já viu que tem gente que sempre tem uma palavra de ânimo? O mundo está pegando fogo, mas ele sempre tem uma palavra do ânimo, do olhar por uma outra ótica. Tem gente que as coisas podem estar muito boas, mas eles são mestres em roubar a alegria alheia, porque por mais que você esteja desfrutando de uma alegria, vai parar do teu lado, pois é, mas podia ser diferente, melhor, né? Isso aí tá. Tem gente que é mestre nisso, mas tem gente que é dotada pelo Espírito de Deus a dar ânimo, e a palavra diz assim, então dê o ânimo. Se o seu dom é exercer misericórdia, a misericórdia é um dom. Você ser capaz de colocar o teu coração na miséria de alguém, porque isso é misericórdia, miséria e córdia, coração, cardio. Misericórdia é alguém que é capaz de sofrer a dor do outro, sentir a dor do outro, se envolver pelas entranhas com a necessidade do outro, para poder resolver de fato a situação. É um dom de Deus. Eu conheço um monte de gente aqui na igreja que volta e meia me liga, pastor, bispo, tem alguém, poxa, está numa situação assim, o que a gente pode fazer? E aí eu percebo assim, o envolvimento daquela pessoa com a necessidade, com a dor do outro, e aí começa a mobilizar e faz grandes movimentos, e quando a gente vê, alguém entre nós é suprido, ajudado, resgatado, socorrido. Um não dá conta, mas graças à misericórdia de um, envolve um monte de gente. E a Bíblia diz, faça isso com alegria. Se o seu dom é exercer liderança, faça com zelo. Existem pessoas entre nós que são chamados para liderar, e liderar não é mandar. Liderar é chamar para o lado. A palavra liderança significa, biblicamente falando, exatamente chamar para o lado, para fortalecer aquilo que nós estamos fazendo. Não é mandar fazer, é fazer junto. É incentivar, envolver, inspirar, para que outros façam com você aquilo que você está fazendo, e o trabalho de dois sempre será mais útil. Então quem tem esse dom de liderança, que exerça com zelo, com cuidado, com boa administração, é o que me cabe na igreja. O que me cabe na igreja é incentivar as pessoas, ajudar as pessoas, desenvolver as pessoas, potencializar, identificar os talentos e achar o lugar certo para cada um, para que juntos nós façamos a obra do Senhor. E como exercício de liderança, num culto de ceia, com zelo, como disse Davi, escreveu no Salmo, zelo pela tua casa me consumirá. Os insultos que lançaram sobre ti caíram sobre mim. Jesus, quando pegou o chicote lá no templo e começou a virar as mesas e bater lá em todo mundo, muita gente diz, meu Deus, está ficando doido, perdeu aí a mão, a estribeira. Aí os discípulos se lembraram do que Davi escreveu, zelo pela tua casa me consumirá. Nós somos um ministério evangelístico. O que isso significa? Que nós sempre estamos com um olhar no mundo, para alcançar aqueles que estão perdidos no mundo. É a nossa identidade. Como igreja, eu me alegro muito mais quando eu vejo gente se convertendo.
porque a gente está vendo o cumprimento do nosso chamado. Essa semana eu fiz um vídeo andando de moto com meu filho, aí fiz lá uma reflexão no vídeo, aí alguns irmãos, eu sei que é brincadeira, mas alguns irmãos, o pastor está blogueirinho e não sei o que, fazendo vídeo de blogueiragem. Aí eu respondi assim lá nos stories: se eu quisesse ajuntar crente, eu faria uma vigília. E olha que é difícil os crentes virem na vigília, mas a gente faz uma vigília, porque é todo mundo crente, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Mas como eu estou querendo alcançar o mundo, então eu vou fazer um reels assim, todo blogueirinho, porque eu sei que vai chegar lá. E chegou. É a missão que Deus me deu. Nós somos essa igreja, uma igreja que tem essa intencionalidade de alcançar pessoas por meio da palavra do Evangelho, que é a boa notícia, dizendo: ei, o mundo está caótico, mas há solução, há salvação, ela é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por causa disso, talvez 90% das mensagens que você me ouve pregar tem a ver com a nossa vida lá fora. Eu sempre prego mensagens que dizem respeito à nossa vida lá fora. Não é vir à igreja no domingo, é ser a igreja da segunda-feira. Então no domingo a gente recebe a palavra, a gente se inspira, a gente se fortalece, a gente acorda, a gente se restaura, enfim, cada um aqui está num processo de Deus. Mas a palavra do Senhor então nos fortalece para a gente ser, para nós nos tornarmos lá fora. Só que a nossa vida não é só lá fora. Como igreja nós temos uma vida aqui dentro também. E a vida aqui dentro vai determinar lá fora. Você já viu muitas vezes assim, algumas vezes, né, você encontra, por exemplo, crianças, né, e aí você vê assim a criança no mercado, por exemplo, se joga no chão, chora, faz um escândalo, bate na cara do pai, bate na cara da mãe. Aí às vezes o pai constrangido, a mãe constrangida diz: meu Deus, eu não sei o que acontece, toda vez que eu saio de casa ele faz isso, ela faz isso. Na verdade não faz porque saiu de casa, faz em casa, só que em casa o pai não se incomoda porque não tem ninguém vendo. E aí, porque essa é a prática dentro de casa, acaba na rua fazendo passar vergonha. Porque a educação que a gente dá para os nossos filhos, a gente dá em casa, a gente disciplina em casa, a gente organiza em casa, a gente bota regra em casa, para que na rua eles possam saber que tem limites, disciplina. É assim que acontece. Como igreja nós fazemos isso também. Muitas vezes nós queremos mostrar uma coisa lá fora, mas aqui dentro nós não estamos vivendo essa coisa. Muitas vezes nós queremos ter uma vida lá fora, mas dentro da igreja, como o corpo de Cristo, que é a nossa casa, é a nossa família, é onde nós desenvolvemos a nossa educação, é onde nós desenvolvemos a nossa habilidade, é onde nós nos desenvolvemos como indivíduos, como igreja do Senhor, para poder ser uma referência lá fora. Então, a mensagem que eu gostaria de trazer hoje tem muito mais a ver com a nossa vida aqui dentro, e o culto de ceia é um culto especial para isso, porque é o culto da casa, é o culto da lavação da roupa da casa, e roupa suja se lava em casa. Lá em Apocalipse capítulo 7, vai dizer a palavra que o João viu uma visão, teve uma visão de uma multidão incontável, de todas as tribos, línguas, nações da terra, e eles estavam com vestes brancas e segurando palmas. E aí João, questionando o anjo sobre a visão, o anjo disse a ele: esta é a multidão, aqueles que vieram da grande tribulação, e lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Hoje é culto de ceia, nós vamos beber o sangue do Cordeiro daqui a pouquinho, mas o sangue do Cordeiro nos lava as nossas vestes. Então roupa suja se lava na ceia. Culto de ceia é bom para a gente lavar roupa. E aí vem Paulo e fala esses 5 versos que eu gostaria só de refletir para a gente poder ceiar o Senhor. Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, ele está falando para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, outro dia eu preguei sobre ela. Das 7 igrejas do Apocalipse, a primeira igreja que recebe uma carta é a igreja de Éfeso. E qual é a palavra do Senhor? Contra você tenho algo, você abandonou o primeiro amor. Arrependa-se, lembre-se de onde você caiu e volte a praticar as obras que você praticava no princípio. Senão eu virei até você e tirarei o candelabro do lugar. O candelabro é a igreja. O Senhor é aquele que tem 7 estrelas na sua mão direita, diz a palavra, e anda entre os 7 candelabros. E a explicação
dessa alegoria, vai dizer que as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os candelabros são as 7 igrejas. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para a igreja de Éfeso: se vocês não voltarem a praticar as obras do princípio, se vocês abandonarem o primeiro amor, se vocês abandonarem a essência, a origem de quem vocês são, eu vou tirar a igreja do lugar. E o que nós seremos se não formos igreja do Senhor? Vou tirar o candelabro do lugar, vai perder o sentido de ser, porque vocês abandonaram. Aí Paulo, aos Efésios, Deus fala com Paulo através de Timóteo, Deus fala com João, Jesus Cristo vai falar, tudo direcionado à igreja de Éfeso. Olha quantos avisos, quanta paciência, quanta longanimidade do Senhor, dizendo: ei, voltem. E aí Paulo vai dizer assim, ó: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Note que todas as vezes que o Senhor vai falar à igreja de Éfeso, Ele fala ao povo, mas Ele começa falando à liderança do povo. Ele começa falando àqueles que governam, àqueles que lideram, àqueles que devem ser a inspiração, àqueles que devem ser a referência. Ele sempre vai começar, porque tal como é a liderança, assim vai ser o povo. Se a liderança está coesa, se a liderança tem unidade, se a liderança tem fraternidade, relacionamento saudável, isto vai acontecer naturalmente, vai se manifestar pela igreja toda. Se a liderança se racha, se a liderança divide, se a liderança fica se mordendo e se devorando, como Paulo fala aos Gálatas, logo todo o corpo vai ser destruído. A Bíblia diz assim, ó: ferirei o coração do pastor e as ovelhas se dispersarão. Você quer ver uma igreja começar a entrar num processo de autodestruição? A liderança não vive de maneira digna da vocação que recebeu, ou não vigia nisso, ou começa a entrar em embates desnecessários, brigas por vaidades, situações muitas vezes de conturbação, e que acaba agitando as águas, e daqui a pouco começa a refletir isto na igreja. Aí Paulo está dizendo: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, advirto, suplico, clamo, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Para quem que ele está falando? Ele está falando para aqueles que estão à frente. Primeiro para aqueles que estão à frente. Essa semana eu vi um vídeo que me chamou a atenção, e eu já falei muitas vezes isso na igreja. Acho que era o Luciano Subirá, estava falando sobre os dias de hoje, de muita gente reclamando do ministério pastoral, do ministério sacerdotal. Gente que você vai falar: e aí fulano, como é que é o ministério? Que, meu Deus, é um problema, é uma dificuldade, esse povo não vale nada, é só sofrimento, é só não sei o que, papapá. Me pergunta uma pessoa bem sucedida que não saiba que a vida é difícil para todo mundo. Me apresenta uma pessoa bem sucedida, seja no que for, que não sabe ou que não experimentou lutas para chegar aonde chegou. Qualquer coisa que você faça, você vai passar por lutas. Agora tem uma coisa que, mesmo passando por lutas, é o maior privilégio da vida de alguém: ser chamado para o sacerdócio. Não há privilégio maior do que você ser escolhido. Hebreus vai dizer no capítulo 5 que ninguém toma para si esta honra, mas precisa ser chamado por Deus, como Arão foi. Ninguém toma para si a honra de estar à frente como alguém no sacerdócio, no ministério, na vocação, chamado, convocado pelo Senhor. Ninguém toma essa honra para si. Eu sempre falo isso: quem se auto se envia vai se arrebentar, porque aqueles que Deus quer, Ele escolhe, Ele chama, e Ele levanta pessoas para reconhecer, e isto vai lhe dar segurança, e é a maior honraria que alguém pode receber. Então cuidado quando você começar a desprezar, a amaldiçoar, a reclamar do que o Senhor colocou nas tuas mãos. Isso se torna uma palavra de desonra àquele que te escolheu. Paulo está dizendo: eu estou preso. No final da carta, no capítulo 6, ele vai dizer assim: preso em correntes. Os caras eram presos porque eram bandidos? Não, porque pregavam o evangelho. Imagina, meu irmão, se eu tivesse que pregar o evangelho correndo o risco de sair daqui preso, só porque eu estou falando o que eu estou falando. Era o que os caras viviam. Muitas mensagens,
Paulo, certa vez, trouxe uma mensagem que libertou, curou pessoas. Paulo libertou uma mulher de uma escravidão ou de opressão e possessão de anos. Ela foi liberta bem diante dos olhos, ela foi liberta diante de todos. Ela encontrou a liberdade de algo que lhe afligia por anos e anos e anos. Você sabe qual foi a paga de Paulo pelo povo? Prende e açoita. E aí diz a palavra que meia-noite eles estavam cantando. Meia-noite eles estavam louvando ao Senhor, açoitados e louvando ao Senhor. Então os caras apanhando tinham alegria, nós soltos temos tristeza. O que está acontecendo conosco? Os caras com limitações se alegravam porque eles reconheciam, eles sabiam disso aqui, eles não se esqueceram disso aqui. Foi Deus quem me chamou, Ele me escolheu. Não tem a ver com honra minha, tem a ver com dignidade que Ele me dá, glória ao nome dEle. Por isso eu estou alegre. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu fui escolhido para algo que é eterno. Portanto, se você exerce liderança sobre a casa do Senhor, tem chamado e vocação, viva com o coração alegre. Apesar de tudo, você é um escolhido por Deus. Não murmura, não reclama. Todo mundo que exerce algum tipo de liderança, seja feliz, porque isso é uma dádiva, é um presente do Senhor. Viva de maneira digna da vocação, de forma adequada, de forma dedicada, de forma diligente, de forma em que você se envolva com isso. Eu não posso fazer porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro. Meu irmão, organiza a tua agenda. Não se trata de ativismo, não se trata de militância religiosa, mas o que você faz para o Senhor, meu irmão, é eterno, é poderoso e é maior do que qualquer outra coisa. Viva de maneira digna da vocação que você recebeu. Você foi um escolhido, você foi uma escolhida. Aí Paulo vai dizer assim: sejam completamente humildes e dóceis, suportando uns aos outros com amor. Olha o desafio. Humildade tem a ver com você reconhecer a sua insignificância e saber que eu, pelo menos, para manter o meu coração reto, eu sempre lembro disso. Deus conta comigo, mas não precisa de mim. Deus conta comigo. Deus contava que eu estivesse aqui hoje pela manhã. Ele contava que eu fosse me preparar ontem para pregar a palavra para vocês, que eu tenho uma rotina. Ele conta que eu tenho uma rotina de disciplina, de estudo, de aprendizagem. Ele conta com isso, mas Ele não precisa. Se eu não quiser, Ele levanta quem Ele quiser. Se Ele não estiver comigo, eu posso estar muito bem preparado, de nada vai adiantar, porque quem convence não é o Fernando, a retórica do Fernando. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então isso nos mantém com um coração humilde, lembrando que nós somos humus mesmo, terra, pó, carregamos algo do Senhor. Ele conta conosco e deposita dentro de nós, mas Ele não depende de nós. Então por isso mantenha o coração sempre humilde, sempre entendendo que todas as coisas é o Senhor quem fez. E aí Paulo vai e diz assim, sejam dóceis. Você sabe o que significa a palavra dócil na Bíblia? A docilidade da palavra, do significado, é gente fácil de lidar, fácil de tratar. Uma das grandes dificuldades que a gente encontra muitas vezes na nossa vida aqui dentro é a dificuldade de lidar uns com os outros. O antônimo de dócil é teimoso, insubmisso, rebelde. O significado de dócil é fácil de lidar, gentil. E a Bíblia está dizendo assim: sejam completamente dóceis, humildes, suportando uns aos outros com paciência.
Meu irmão, a gente já vive tanta luta lá fora, a gente já vive tanto desafio lá fora. Aqui dentro nós não estamos uns contra os outros, nós estamos uns pelos outros. Tudo que a gente faz, tudo que a gente promove, tudo que a gente quer realizar, que nós sejamos pessoas fáceis de lidar. Gente que senta e que quando discorda com um argumento no sentido, olha, será que por aqui não é melhor o caminho? Será que por lá? Quantas vezes eu mudei de ideia ouvindo as pessoas dentro da igreja? Quantas vezes? Não sou dono da verdade, não sei todas as coisas. Essa semana mesmo eu fui surpreendido com uma ação que o Ministério de Integração está fazendo, que não partiu de mim. O Ministério de Integração, eu pensei, poxa, a gente precisa integrar as pessoas, mas as ações que eles estão fazendo, os métodos que eles estão criando, eles criaram um método agora de não só de recepção, mas de fortalecimento daqueles que já estão há um certo tempo, que muitas vezes ficam flutuando. Fizeram uma coisa maravilhosa, eu fiquei assim, maravilhado. Eu disse, poxa, que eu não pensaria nisso nunca. Mas você vai ver o tratamento, a forma como eles trabalham, a docilidade, por mais que tenham grandes ideias, trazem para a mesa para que a gente possa num conselho definir. E às vezes a gente vê dentro da igreja as pessoas se mordendo, se devorando, vaidades, presunção, raiva, reatividade muitas vezes desequilibrada. Se você não tratar isso aqui dentro, lá fora você vai ser isso aí também. E aí lá fora o mundo vai te bater sem pena, porque não tem mais espaço hoje no mundo para gente desequilibrada, não tem. Quando eu digo que aqui dentro a gente treina para lá fora nós nos tornarmos, é aqui dentro mesmo que nós vamos ser desafiados muitas vezes, a nos manter um coração equilibrado. Façam todo o esforço, diz a palavra. Paulo vai dizer assim, ó, façam todo o esforço para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O nosso trabalho é fazer força mesmo, para que a paz não se perca dentro de nós, porque a paz é uma ação do Espírito de Deus. Quando a Bíblia diz assim, ó, façam todo o possível para conservar, é porque Jesus disse assim, ó, eu deixo a minha paz eu dou a vocês. Então Deus, quando vem, Ele estabelece a paz. Nosso trabalho é conservar, é proteger, é não permitir que no nosso meio surja nada que possa desequilibrar todo o ecossistema, todo o ambiente. A Bíblia vai dizer assim, que uma raiz de amargura contamina muitos. Uma fofoca, uma má impressão, uma contenda, não tem nada a ver com o ministério. O outro ministério lá está acontecendo alguma coisa, de repente as pessoas lá não se deram muito bem, mas aí alguém sai de lá com raiva, jogando, falando, contamina todos. Daqui a pouco você vê toda a igreja está num caos, e isso tudo aconteceu por causa de um pequeno problema, de alguém que não se esforçou para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Jesus disse assim, ó, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Nós somos chamados para pacificar. Nós podemos ter divergências na vida, mas pelo menos no que diz respeito ao âmbito de igreja, todos nós queremos a mesma coisa. Todos nós estamos bem intencionados. Existe joio no meio do trigo? Existe, mas ele logo é identificado, e não somos nem nós que arrancamos. A Bíblia diz que o Senhor dá jeito de tirar. Nós não precisamos nos preocupar com o joio. A Bíblia diz assim, ó, deixa crescer, não bota a mão, não reclama. Quando é joio, deixa que ele mesmo se arrebenta. Agora, a maior parte das pessoas são só insensatas, são trigo, mas precisam aprender, precisam se desenvolver, precisam treinar o fruto do Espírito, a paciência, a longanimidade, a amabilidade, a mansidão, o domínio próprio. São coisas que o Senhor planta em nós, mas precisa ser regado, ser cuidado, e a gente precisa desenvolvê-las para a gente viver uma vida extraordinária aqui dentro, e daqui de dentro nós transformarmos a cidade em nome de Jesus. A vida que nós vivemos aqui dentro, a vida que nós vivemos dentro da nossa casa, que é uma porção da igreja do Senhor. A nossa igreja
A igreja que somos, ela começa dentro dessa nossa casa. Se esforça, meu irmão, para fazer da tua casa um ambiente pacificado, que a paz do Senhor que já está lá, seja conservada por aqueles que lá estão também, em nome de Jesus. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, que guarda todo o coração, que nos impede de errar, e muitas vezes é a nossa casa que se tornou o nosso pior lugar, o lugar de guerra, o lugar de confusão, a trincheira. Não tem uma cama onde deita o marido e a esposa, tem uma trincheira, cada um de um lado da trincheira, brigando, arrumando confusão, transformando a casa num caos, aí depois os filhos estão perturbados, a gente não sabe por quê, porque a gente está gerando esse ambiente, a nossa casa está se tornando esse ambiente. A palavra do Senhor está dizendo assim, ó, se esforcem, usa toda a força que você puder. Para quê? Para pagar na mesma moeda? Não, para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Bandeirinha de paz. Talvez hoje alguém precisa levantar aqui a bandeirinha de paz, assim, para o marido, para a esposa. Ó, a paz. Eu levanto a bandeirinha. Sou mais fraco? Não, sou mais forte, porque bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Alguém precisa se manifestar como um filho de Deus no meio dessa guerra. Alguém precisa chegar no deixa disso, deu, parou, deixa disso, vamos consertar. Que se levantem os pacificadores em nome de Jesus, porque para botar fogo, lenha na fogueira já tem muitos, e aonde não há lenha, a fogueira se apaga, diz a palavra. Que a gente se desenvolva como igreja nesse sentido, que a gente se esforce. Aí a Bíblia vai dizer, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um único Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que a Bíblia está falando? Da unidade do corpo de Cristo. Unidade. Quem aqui é pai ou mãe, né? Pai e mãe de 2 filhos ou mais? Quem aqui tem 2 filhos ou mais? Quando você teve um filho só, o primeiro filho, você pensou assim, oh, meu Deus, como é que pode tanto amor? Eu descobri um amor, porque quem é pai, quem é mãe, quem exerce a paternidade e a maternidade, descobriu um amor que não conhecia, não cabe no peito, é uma coisa extraordinária. Aí, quando a mulher engravidou, quando o segundo filho chegou, ou quando estava naquele período da espera, da expectativa do segundo filho, todos entraram em crise pensando assim, meu Deus, como é que vai ser agora? Porque eu não consigo mensurar, ou eu não conseguia mensurar, amar 2 como eu amo esse aqui, ou essa aqui. Aí quando nasce, você descobriu, quem tem 2 ou mais filhos aqui descobriu, que quando nasce o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, tem gente que vai embora e não para nunca mais, o amor não divide, o amor se multiplica. Assim é o amor do Pai. E é por isso que a gente não precisa brigar. Os filhos até têm ciúmes, porque eles não são pais ainda, eles não entendem. Ah, porque o pai fez por aquilo, não fez por aquilo. Não, é porque cada filho tem uma necessidade diferente. Agora, quem é pai, quem é mãe, sabe que o amor não se divide, não significa tirar um pouquinho daquele para dar para o outro. O amor se multiplica. Quantos forem os filhos, haverá multiplicação e amor em abundância, e nunca faltará para nenhum deles. Assim é Deus conosco. Assim é a igreja do Senhor. Por isso nós devemos orar sim, para que a igreja cresça, para a igreja se multiplique, para que a igreja avance, porque cada um que chegar aqui não vai tirar amor de ninguém, vai ter um amor multiplicado sobre a sua vida, tanto quanto o outro recebe, é assim que Deus faz.
E como filhos, nós precisamos entender o coração do Pai. Há um só corpo, nós somos todos parte de um único corpo, que é alimentado, que é sustentado, que não vai passar fome, que não vai passar necessidade, e cada membro desse corpo vai alcançar o máximo do seu potencial. E é por isso que como igreja nós oramos uns pelos outros, torcemos uns pelos outros, intercedemos uns pelos outros. O teu testemunho edifica a minha vida, porque eu sei que o Deus poderoso que está fazendo na sua vida é capaz de fazer na minha também, e Ele pode me abençoar sem acrescentar dores a ninguém, porque o seu amor se multiplica, o seu poder se multiplica, não divide, multiplica. Há um só Espírito. Deus usou o poder. Se tem uma coisa que eu fico feliz é quando eu não estou aqui, e aí eu ouço no domingo, na segunda-feira: pastor, Deus usou poderosamente o fulano, pregou uma palavra, o céu desceu. Nunca falou para mim, mas fala para os outros. Aí eu fico pensando assim: glória a Deus, o amor do Senhor se multiplicando, a graça do Senhor se multiplicando, a unção do Senhor se multiplicando. Se eu não cuidar do meu coração e a humanidade e a carnalidade vier, o que vai vir? Ciúme. Vai vir ciúme. Aí no ciúme fica naquele papo de irmão mais velho, começa a reprimir, oprimir, impedir. Lá em casa a briga é essa. Tem o Luca e a Bela. O Luca, ele é bem líder, a Bela é bem renenta. E aí o Luca tem que aprender a liderar, porque ele tenta oprimir ela, e ela não deixa ele, e eles ficam nessa. E o meu desafio é dizer a eles que não se trata de um espaço do outro maior do que do outro, se trata de ter espaço para os dois. E os dois vão se desenvolver igualmente, poderosamente, dentro daquilo que são chamados. Assim é a igreja do Senhor. Então se alegre quando Deus usar poderosamente o teu irmão, porque é o Deus que está sobre ele, é o mesmo que está sobre você. Há um só Espírito, fazendo tudo em todos. Há uma só esperança. A expectativa que você tem, a expectativa que eu tenho. E se nós orarmos nessa mesma esperança, nessa mesma fé, há uma só fé, há um só batismo, há uma só certeza. E a Bíblia diz que quando nós orarmos e concordarmos, dois de vós acerca de qualquer coisa, tudo que pedirem será concedido. Você sabe por que muitas coisas a igreja não vive? Porque ela está dividida. Nós aqui não conhecemos o coração uns dos outros, mas Deus conhece e sonda todos os corações. Aí nós estamos aqui orando: Senhor, e glória a Deus, e abençoa, e faz na minha vida. Aí Deus está olhando, sondando todos os corações. Pois é, mas você estava falando mal do que está do teu lado ainda há pouco. Ora por ele também, intercede por ele também, abençoa por ele também, porque o Espírito, quando vier, virá sobre todos, sobre toda a carne. Por isso a importância da unidade, é por isso que o diabo trabalha tanto para dividir a tua casa, a tua vida, o teu ministério, a tua liderança, o teu grupo, os teus amigos. Ele trabalha o tempo todo para dividir, porque ele sabe que aonde há unidade, há uma barreira inabalável e um povo indestrutível. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que não é uma placa, é um povo coeso. Meu irmão, se nós descobrirmos o poder da unidade, ninguém mais nos para. O que nós queremos? Nós vamos alcançar para a glória do nome do Senhor. O que nós esperamos? Jesus disse que o diabo não está dividido, e por isso que ele tem poder. Enquanto a gente está brigando, o diabo está junto lá, ele, na trama dele, ele está junto com os dele. Ele divide a nós, mas a casa dele está organizadinha para destruir e conquistar os territórios. Não. Aqui existe a coluna e baluarte da verdade, o povo de Deus chamados para edificar um reino de justiça, de paz e de alegria, poderoso e inabalável. E isso vai acontecer por meio da nossa unidade, entendendo que existe um só Deus e Pai, que é sobre todos, em todos, por meio de todos. Ele é o Senhor que está conosco, e Ele pode todas as coisas e nos fortalece para vivermos todas as coisas, e nada vai nos parar. Ninguém vai nos parar. O poder da unidade. Ceia é unidade. Quando Paulo vai confrontar a igreja de Corinto, dizendo: muitos estão tomando a ceia de forma indigna, porque não esperam uns pelos outros, porque comem, se fartam, e o outro passa fome. Você não dividir a comida com alguém, não querer esperar por alguém, não se trata somente de gula. Provavelmente não é gula. Se trata de raiva.
A semana passada ficou pegando no meu pé, quer saber de uma coisa? Ele passa fome agora. Mês passado, chamei para ir lá, não foi. Não vou esperar ele também não. Estou aqui lutando, estou aqui fazendo e não tenho companhia, não tenho. Quer saber de uma coisa? Vou comer sozinho mesmo, porque antes só do que mal acompanhado. Aí Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, na igreja não. Na igreja é comunidade de fé, é comunhão, é aliança. Na igreja é espírito dócil. Na igreja é esforço para manter a unidade do espírito pelo vínculo da paz. É o desafio mesmo de vocês conviverem. É essa grande arca de Noé dos tempos modernos. Tem uma bicharada estranha aqui dentro, difícil de lidar, mas a salvação está aqui dentro, lá fora. Na hora que a porta fechar, vai morrer. A salvação está dentro da arca. É o desafio diário. É a tua casa, é a família que Deus te deu, é a família da fé que o Senhor te deu. É o lugar que Deus deu para congregar. Não somos o único lugar, é óbvio que não existem muitas igrejas saudáveis. Aliás, não sei se existem muitas nos dias de hoje. Vão se tornando cada vez mais raras as igrejas saudáveis, mas há outras igrejas na nossa cidade saudáveis. Só que não se trata só de um ambiente saudável, se trata de uma identidade também. São saudáveis, mas são bem diferentes de nós, cada uma diferente uma das outras. Por quê? Porque Deus está escolhendo um povo em cada lugar, com uma identidade em cada lugar, para um propósito em cada lugar. Então, se você ficar fugindo dos conflitos e não tratá-los, você nunca vai viver o teu propósito total. Se Deus te escolheu para estar aqui, se esforce para ficar aqui feliz, desenvolvendo. Não são os bons que têm que sair, são aqueles que estão equivocados que têm que sair, que não querem mudar de vida. Você tem que se manter firme, você tem que se manter leal, dedicado na vocação que o Senhor te chamou, porque o Senhor não te chamou para você ocupar um lugar, eu sempre falo isso, eu vou repetir, o Senhor não te chamou para ocupar um lugar na cadeira, o Senhor te chamou para um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, chamado, convocado, vocacionado, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas, daquele que mudou a nossa história. Todos nós aqui temos uma missão extraordinária no corpo de Cristo. Um só Deus, um só Pai, um só batismo, uma só fé, um só Senhor, Jesus Cristo, aquele que é vivo, aquele que reina, aquele que governa. E todas as vezes que a gente participa da ceia do Senhor, a gente traz essa memória de aliança, de relacionamento, de conserto, de comunhão com a nossa casa, primeiro nosso com Deus, depois nosso com a nossa casa, depois nosso com os nossos irmãos, com aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade íntimo. E quando isso tudo começa a se alinhar, e quando a gente se esforça para que essas coisas se mantenham coesas e ajustadas, nós nos tornamos uma luz acesa, e essa luz inspira, essa luz transforma. Então, na mensagem de hoje, eu gostaria que você e eu refletíssemos sobre, não a nossa vida lá fora, mas a nossa vida aqui dentro. A nossa vida aqui dentro enquanto indivíduos, igreja do Senhor. A nossa vida aqui dentro enquanto filhos de Deus, enquanto irmãos de fé. A nossa vida aqui dentro. Talvez você diga, mas eu não sou envolvido com nenhum ministério propriamente da igreja, eu não estou envolvido com as ações ministeriais da igreja. Mas você não deixou de ser igreja, você está envolvido porque você é membro. Você e a sua casa glorificam o nome do Senhor. Que a sua casa seja um ambiente de paz, onde há essa unidade do Espírito em nome de Jesus. E uma vez que a tua casa estiver ajustada, a sua casa vai ser um instrumento de referência para essa igreja e para além dela, em nome de Jesus. Mas esta é a chamada do Senhor. Ceia é dia de lavar as nossas vestes e alvejá-las no sangue do Cordeiro. Renovação da nossa aliança, entendimento da nossa fé, para experimentarmos e usufruirmos de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas em nome de Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Então eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos cear.